Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa procurando-a com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vou ler de novo. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pode se assentar e exaltar o Senhor com as palmas bem alegres. Fala assim: Senhor Jesus, fala conosco através da sua palavra. Amém. Esse texto, ele começa dizendo que umas pessoas pecadoras aproximou de Jesus querendo escutar o que ele havia a dizer. E, como sempre, os fariseus e os escribas, que se achavam melhor do que o Senhor, estavam criticando ele. Estavam procurando difamar ele, manchar a reputação, o nome dele. Mas o Senhor, com a sua sabedoria, ele contou uma parábola para os escribas e os fariseus, falando: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria. Então, aquelas pessoas, elas possuíam animais. Quando perdia um animal, eles deixavam as outras 99 seguras e ia atrás do seu animal que se perdeu, aqueles escribas, aqueles fariseus. E quando encontrava, eles pegavam o animal, punha no ombro e levava de novo para junto das 99 com muita alegria. Assim também é o Senhor para com nós, né, irmãos? Para com as almas. Porque aqui no nosso meio, nós aceitamos o Senhor, nós abandonamos a vaidade, nós abandonamos vícios, nós estamos em comunhão com Deus. Mas, se algum irmão, por algum motivo, fraquejar
esse irmão é essa ovelha, se por algum motivo ele fraquejar, e esse irmão não tiver força mais, o certo não é somente o pastor, que a gente pensa que o certo é o pastor ir atrás. Ele também, mas é dever de todos. Todos que têm temor de Deus no coração, que têm o fruto do amor no coração, ir atrás da ovelha que se perdeu. Mas tem também o lado de que nós vamos, irmãos, e às vezes a pessoa não quer. E aí nós vamos e ele não quer. Nesse caso, o dever nosso é orar. Né? Todas as orações nossas, nós apresentar aos que se afastarem, não querem voltar. Aqui o Senhor estava contando a parábola para os escribas e fariseus, e o texto falou que vinha até ele pecadores e publicanos. Os publicanos, nós sabemos que eram pessoas que cobravam impostos, trabalhavam para o Império Romano. Muitos dos judeus que pagavam impostos não gostavam dos judeus que cobravam impostos, porque eles cobravam imposto a mais. Eles odiavam eles por isso. E aqui o Senhor Jesus traz uma palavra de arrependimento também para esses publicanos, para esses pecadores. Aqui ele compara também essas pessoas àquela ovelha que está perdida. Né? Conhece a lei de Deus. Eles conhecem, mas estão perdidos. Porque mesmo conhecendo a lei de Deus, mesmo se dizendo judeus, estão a praticar o pecado, estão a praticar coisas erradas. Assim também é muitos irmãos do nosso meio. Conhece a palavra de Deus, sabe qual é a vontade de Deus, e mesmo assim está a praticar o que é contra a vontade do Senhor. Aí fala do lado espiritual. A pessoa que está perdida espiritualmente. A dracma é uma moeda valiosa, utilizada. A mulher varreu a casa, caçou, até encontrar e alegrou. Assim, irmãos, é aquele irmão que às vezes está no nosso meio, não saiu. Mas se ele se arrepender e buscar o Senhor com sinceridade, a palavra do Senhor diz que há alegria diante dos anjos de Deus. Né? Se há alegria por um pecador que se arrepende, imagina um crente salvo que pratica, começa a abandonar o que é certo e a praticar a coisa errada. Começa a enganar. Há tristeza. Por isso, irmãos, o importante é alegrarmos o coração do nosso Deus. Vai ficar só nessas palavras. Os irmãos podem exaltar o Senhor.